eu sou a Luísa e esse é mais um episódio da série Autores na Web. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a coleção Mosaico Arte, que foi aprovada pelo PNLD 2020. E a coleção ela foi preparada pela Bea Meira, pelo Rafael Presto, Silva Soter, Tayana Machado e Ricardo Elia. E hoje eu tenho a grande honra de conversar com a Bea Meira e o Rafael Presto para conhecer um pouco mais sobre a proposta dessa coleção. Então sejam bem-vindos, Bea, Rafael, Luísa. É uma grande honra ter vocês aqui. E eu queria começar conversando um pouco a respeito da concepção e da proposta metodológica dessa coleção. Queria que vocês falassem um pouco disso. Então, Luísa, a proposta metodológica do Projeto Mosaico, ela é apoiada na ideia da transdisciplinaridade, né? Então, a gente pode ver, inclusive nas capas dos livros, os grandes temas, né, que a coleção trabalha. O 6º ano é o corpo, que opera com a questão da identidade, né? O 7º ano é a cidade, então a gente vai trabalhar com as questões ligadas à cidadania. O 8º ano é o planeta, é um livro voltado para o meio ambiente, né? Para as questões climáticas. E o 9º ano a gente vai trabalhar com a ancestralidade, a ideia da história local, né? A história familiar e com um pouco do passado, da cultura, né? O diálogo entre os tempos na cultura. Então, cada ano ele é organizado aí por um tema que acaba atravessando o trabalho pedagógico, uma provocação ali para conduzir o ano inteiro, né, das experiências, sala de aula em componente arte, mas ele também opera com diferentes linguagens ao longo dos anos, né? Então, todos os anos trabalham em alguma medida, às vezes mais, às vezes menos, mas passam pelas 4 unidades temáticas, né, as 4 linguagens que compõem o componente curricular arte, somando aí também artes integradas. Então, tem um diálogo muito bacana entre o que é o tema do livro que vai ser trabalhado naquele ano com as diferentes linguagens. Isso é muito potente, né, dessa coleção. E um outro ponto metodológico também que apoia nosso projeto é a interculturalidade, que é a ideia de que as culturas são variadas, né? A gente vive num mundo de diversos grupos humanos que produzem culturas diferentes e que essas culturas vivem em interação entre elas, né? Sempre se multiplicando, se hibridizando, né? E que essas culturas precisam ser trabalhadas em sala de aula com os alunos, né? Quanto mais diverso for esse ambiente escolar, isso melhor para um trabalho de arte, né? Então, trabalhar com as culturas próprias de cada aluno, complementar as visões de mundo entre os alunos, né? Porque a gente nunca tem um saber completo, né? A gente completa os nossos saberes quando a gente discute em sala de aula e a gente troca esses diferentes saberes, né? Certo. E como que a coleção foi organizada? Como as obras estão estruturadas? Bom, se você vê aqui na projeção que a gente está na tela, né? Como a gente falou, tem ali do lado o tema transdisciplinar, que é trabalhado em cada ano, né? E esse tema transdisciplinar, ele traz com ele uma dimensão social, que vai ser desdobrada a partir desse tema, um objetivo pedagógico e uma dimensão de estudante, que é sempre uma proposta a partir de uma pergunta, que busca trazer os saberes que esse estudante carrega a partir da reflexão que ele tem em cima daquele tema, né? E depois vem os projetos temáticos de trabalho dos cadernos de projetos no final, que traz com isso uma dimensão epistemológica, porque vai atravessar tanto a construção desse conhecimento em arte, quanto a experimentação, reflexão, estesia dele, né? Então, essa tabela aí, ela é bastante organizada, né, com esse trabalho, e é bacana notar esse encontro e pensar essa inversão, né? A gente normalmente pensa o trabalho com componente curricular arte a partir da gramática das linguagens, né? Então, e essas gramáticas puxando um tema. A proposta que a gente traz é ao contrário, que grandes temas são necessários e importantes para pensar o ensino-aprendizagem hoje, na sala de aula, e como eles podem ser desdobrados nas diferentes linguagens artísticas. Eu acho essa uma inversão muito poderosa, né? Tanto na sala de aula quanto da coleção. Assim. E vocês tinham comentado também que os diferentes tipos de manifestações artísticas, né, aparecem em todos os volumes dessa coleção. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso também. Então, Luísa, isso é uma grande novidade
dessa edição do Projeto Mosaico, né? A gente assimilou uma crítica dos professores, então a gente está trazendo todas as linguagens em todos os volumes, de modo que o professor que vai ter autonomia de trabalhar com a linguagem que ele achar mais própria, que ele tiver maior interesse, ou que ele achar que convém para o contexto dos alunos, enfim. Então, o livro dispõe desses percursos diferentes em diferentes linguagens, e o professor vai optar por que caminho ele vai trabalhar com música ou vai trabalhar com teatro. Dentro de um mesmo capítulo, a gente vai ter, inclusive, sessões dobradas, né, nas linguagens. Eu queria muito reforçar isso que a Bea falou, que eu acho esse um aspecto muito legal da coleção, como ficou na reescrita, né? O Mosaico Arte já está presente na rede, foi muito bem acolhido pelas professoras e professores do Brasil inteiro, mas que sentiam falta. Antigamente a gente fazia essa escolha de uma linguagem por ano, de que as linguagens artísticas entrassem de maneira mais equilibrada ao longo de todos os anos. Então essa escolha permite que construa uma espécie de livro-mapa mesmo. Ele é um livro em que ele se abre numa espécie de mapa de possibilidades nas diferentes linguagens e que aí a professora, professor, no contexto único que ele habita, pode construir o caminho de construção de conhecimento em arte que é mais poderoso tanto diante dos estudantes que ele tem, do contexto onde ele dá aula, a partir das linguagens que ele domina, a linguagem que ele está querendo dominar e ver no material uma chance de se aproximar e se formar naquela linguagem e construir uma segurança de trabalho nela. Então, o livro, a coleção, ela abre essa possibilidade de mapa para que a professora, o professor possa construir o percurso pedagógico respeitando aquilo que ele tem de potência e de curiosidade e de desejo, assim. Acho isso bem bacana. Então é uma coleção que oferece diversos caminhos, né? Diversas possibilidades para a professora e para o professor construírem a partir da sua própria realidade. Exatamente. E vocês falaram que isso foi uma novidade, né, para esse ano da coleção. Quais outras novidades que a gente vai encontrar nas obras? Luiz, a gente tem uma sessão nova que eu acho que assim, é muito bacana, que chama Aprendendo com Sentidos, e que exatamente a gente trazer essa sessão foi também uma forma de responder uma demanda da BNCC, porque a BNCC coloca a estesia, né, como uma das dimensões do aprendizado em arte, que significa que você é capaz de aprender a partir dos sentidos, né, desenvolvendo os seus sentidos, que certas coisas você não vai aprender lendo nos livros, né, você vai aprender a partir da sua sensibilidade com a dimensão da audição, né, da visão, do olfato, do tato, né, das experiências sensíveis. Então, a gente criou uma série de atividades, todos os capítulos abrem com essas atividades. Atividades para fazer com venda, com os olhos fechados, com uma sala também modificada, né, uma atividade realmente, são interessantíssimas e acho que os professores vão adorar fazer essas atividades. Isso também já mostra que aumentou aí na nossa coleção o número de atividades em geral, né? Sim. Essa foi uma outra boa coisa que as professoras apontaram pra gente, os professores apontaram que fizeram uso do livro, que adoravam a coleção, mas que se tivesse um pouquinho mais de atividades, eles iam ficar mais felizes. Então a gente desdobrou isso a partir da estesia também, agora depois das sessões de painel, em que você reflete sobre várias obras, tem também uma atividade para você desdobrar esse painel. Então a coleção agora está bastante recheada aí de atividades. E aumentamos os números de atividades também por capítulo, né? Que eram só 2 atividades em cada capítulo, agora são muito mais variadas. Então a gente... Então, várias experiências propostas aí para a sala de aula. Com certeza. E quais outras novidades a gente pode esperar também? Bom, tem o caderno de projeto também, que a gente tinha no final do livro, tinha um projeto de linguagem em cada livro. Agora, além do projeto de linguagem, a gente tem um projeto temático. Então, esse projeto temático, ele é numa outra linguagem. Então, por exemplo, no livro Corpo, você tinha um projeto de dança, ainda tem o projeto de dança, mas agora também tem o Arte para Enfrentar o Racismo, que é um projeto em artes visuais, na linguagem visual. Então, o professor, além de ter os projetos temáticos, ele tem também mais uma linguagem para projeto no final do livro, né? Então, a gente tem um projeto de cidadania que é de teatro, né, Rafa? Teatro de rua. Tem o Arte para Cultivar a Vida, que é um projeto muito legal para você cultivar uma horta na escola e depois documentar, fazer site. É um projeto mais de tecnologia. E a Luta das Mulheres na Arte, que é um projeto para reforçar o protagonismo da mulher. Isso também é uma escolha de como pensar a linguagem, a própria ideia de linguagem, linguagens artísticas, como
a importância que tem das linguagens mobilizarem temas consequentes e importantes para a sala de aula, para uma formação crítica, cidadã, integrada com o mundo que está hoje. Então o livro traz como proposta a pesquisa em torno desses temas, né, que são essenciais para a gente pensar a sociedade hoje. Mais ferramentas para o professor. Com certeza. E teve mudanças também a respeito de como os conteúdos são apresentados, em qual volume que eles são apresentados? Então, teve uma coisa que eu acho que é importante a gente apontar, que é o próprio tema da performance. Também estava no 6º ano e a gente também recebeu esse retorno dos professores e mudou. A performance agora vai para o 9º ano, então ela é apresentada de uma forma um pouco mais madura também, mais aprofundada. E acho que a gente ganhou muito com isso. Por favor. Não, é que eu só ia falar que essa página é do Manual do Professor, né, Rafa? Que aí já dá para ver como teve bastante mudança, o que a gente considera para melhor, né? Que foi a adoção do formato em U do Manual do Professor, que foi uma mudança que veio do próprio edital do PNLD, mas que para a gente foi muito bacana, porque aumentou bem o espaço que a gente tem para dialogar com a professora ali no canto, a partir do conteúdo que está na página do aluno. Então esse formato em U possibilitou a gente aumentar muito o conteúdo de referência, de provocação e de caminhos para conduzir a atividade da página do aluno. Também aumentou bastante a possibilidade de colocar links, lugares para pesquisar e aprofundar se tiver interesse, se a turma demonstrar interesse. Também tornou possível pôr melhor as biografias ali dos artistas que estão sendo trabalhados. Então acho que o manual em U potencializou bastante a coleção nesse sentido. E o manual geral do professor, a gente tentou ele trabalhar numa espécie de tarefa de, por um lado, ele serve de diálogo para o professor que já é especialista em determinada linguagem, né? Então aquele professor que já é formado em teatro, já é formado em artes visuais, tem nos materiais de artes visuais e teatro um conteúdo robusto, aprofundado, que ele consegue continuar essa pesquisa, mas a gente também tem toda a conta no nosso material de aquele professor que gostaria de saber mais de dança e queria um empurrãozinho para ter coragem de enfrentar esse conteúdo em sala de aula, de construir esse material do manual do professor, para que ele possa dar esse primeiro passo e enfrentar aí essa unidade temática de linguagem que ele talvez ainda não domine tão bem, mas gostaria de construir o livro como essa espécie de porta, primeira porta para trabalhar. Que bacana. E eu estou vendo aqui também que o manual ajuda até a identificar como que aquela página, como aquele conteúdo se relaciona até com a BNCC. Sim, isso também eu acho que é bastante importante, porque aponta, né, o que o professor está trabalhando, como ele se relaciona com as habilidades e as competências da BNCC. Então ajuda o professor até a se localizar melhor no processo de construção do conhecimento da base. Essa estratégia se manteve na escrita de todo o MPU, o MP também, mas sobretudo o MPU. A gente fez mesmo um mapeamento bastante cuidadoso de encontrar as potências dentro do componente curricular arte na BNCC e como que ela dialogava de maneira ativa, propositiva e crítica com os conteúdos mobilizados em arte. Então acho que esse bate-bola ficou bem produtivo no manual, assim, bem interessante mesmo. Muito legal. Eu queria agradecer, Rafael, Bea, por essa conversa. Eu acho que deu para entender, conhecer as novidades propostas pela coleção Mosaico e ver que tem muita coisa boa e nova nessa coleção, que foi reformulada com tanto cuidado. Queria agradecer para você que está acompanhando mais esse episódio do Autores na Web. Temos muitos outros episódios que vão tratar de outras coleções e outras obras que foram aprovadas no PNLD 2020. Então fique de olho. Obrigada, pessoal. Obrigada, Luísa. A gente que agradece às professoras e professores de arte. Muito obrigado.